Bom dia, meus irmãos, louvado seja Deus por mais esse domingo, por mais essa escola bíblica dominical, onde nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre princípios tão importantes e bíblicos também. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus em oração para o início dessa escola bíblica dominical. Vamos estar falando com Deus, orando, meditando na sua santa palavra. Vamos também falar sobre aniversariantes de dia e sobre a nossa família de oração. Os aniversariantes dessa semana, o presbítero Adenilson está completando mais um ano de vida durante essa semana. Nossa irmã Sueli Teixeira está completando mais um ano de vida. A nossa irmã a jovem Tamires e nossa irmã Vanderleia estão completando mais um ano de vida também durante essa semana. E as famílias de oração é o nosso irmão Diácono Elton e Diácono Edson. A palavra do nosso Deus que vai ser falada também durante esse dia. E que em nome de Jesus ela toque o seu coração, a sua vida. Vamos estar lembrando de orar por essas pessoas durante a semana para a honra e glória do nosso Deus. Vamos então fechar nossos olhos, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença, te pedir, Senhor, que o Teu santo nome, Senhor, seja lembrado durante esse dia e proclamar, Senhor, as Tuas verdades também durante essa semana e durante esse dia de domingo, que é o dia do Senhor, o dia que nós separamos para bendizer, para adorar e para entronizar, ó Pai, o Teu santo nome, que é santo, santo e todo-poderoso, Pai. É por isso que nós estamos aqui, queremos falar contigo, Pai, para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 1, nós vamos ler do verso 20 até o verso 33 da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 1, do verso 20 ao verso 33. Nós vamos estar lendo esse texto para o louvor da glória de Deus. E que Deus esteja nos abençoando nessa leitura. Provérbios, capítulo 1, do verso 20 ao verso 33 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que
der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, diz a palavra do nosso Deus. Que texto belo e que texto forte dessa leitura. O livro de Provérbios, o Salomão escreve no primeiro capítulo, falando sobre a questão da sabedoria. O temor do Senhor é um princípio do saber, está lá no verso 7. Depois ele dá orientações à questão do filho, e aqui o filho não é somente as crianças ou os adultos ou os filhos de pessoas, de casais, no caso, mas filho, ele trata nós cristãos como filhos. E também é uma orientação aos filhos de casais, com relação a isso. E ele fala do verso 20 ao verso 33, só um panorama para a gente entender, Ele fala que sobre aqueles que escutam a voz do Evangelho, a voz da sabedoria, e sabedoria aqui está ligada com a ação do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, aqueles que ouvem essa ação do Espírito Santo de Deus e aqueles que não ouvem. E aí tem as consequências daqueles que ouvem e daqueles que não ouvem. Quem não ouve, Deus se aborrece daquele que não ouve e se aparta dele. Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É nesse meio que nós queremos estar no meio daqueles que ouvem a voz do Evangelho, ouvem a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e obedece essa voz. E é nesse lado que nós queremos estar, para o louvor da glória do nosso Deus. E eu creio que é desse lado que essas pessoas que a gente vai orar também estão completando mais um ano de vida, e certamente são filhos e filhas de Deus, onde eles estão seguindo conforme a vontade de Deus, para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos orar então por essas pessoas, por essas vidas. Que Deus esteja abençoando. Parabéns para vocês, parabéns a todos. Que Deus esteja abençoando vocês que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Vamos orar então mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus, mas vamos fazer isso logo após a canção, onde nós vamos estar adorando com música, com louvores ao nosso Deus. Vamos estar cantando nessa hora, queridos. Glória ao Salvador.
já cantamos, bendizemos e agora vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, nós louvamos e adoramos, bendizemos ao Teu santo nome e queremos Te rogar que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre os aniversariantes da semana. Colocamos a vida do presbítero Adenilson em Teu altar. Prolonga os anos de vida do Teu filho, sustenta a sua casa, a sua família, abençoe seu casamento e seus filhos, ó Pai. Abençoe também a Sueli Teixeira, Pai, abençoe os seus filhos, a sua vida, sustenta a sua casa, Pai. Abençoe também a Tamires, a jovem Tamires, dê discernimento a ela em todo o caminhar da sua vida, que o Senhor possa iluminar, possa dirigir e possa, em nome de Jesus, afastá-la de todo mal, prolongando todos os anos de vida da tua filha. Abençoe também a Vanderlei, o seu casamento, a sua filha, que em nome de Jesus o Senhor possa mostrar coisas novas à tua filha durante essa semana e que ela tenha experiências, Senhor, do Senhor para a vida dela e que ela possa se sentir bem e que os anos de vida sejam prolongados também para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai eterno, também colocamos as famílias de oração diante da tua presença. Te pedimos pela família do Elton, seu casamento, suas filhas, suas netas, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentar aquela casa, possa governar aquele lar, que possa, Senhor, providenciar tudo aquilo que eles precisam, que eles necessitam, Pai, segundo a tua vontade. Pai eterno, em nome de Jesus, também abençoe a família do Edson, seu casamento, sua filha, Pai, que esse lar possa ser um lar abençoado do Senhor, que esse lar possa ser um lar frutífero, que possa ser um lar cheio de graça, cheio de amor, e que em nome de Jesus o Senhor possa também mostrar realidade nova para cada um deles. Sustenta esse lar, ó Pai, e providencia tudo aquilo que eles precisam, Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. A gente está pensando sobre algumas orientações com relação à retomada dos nossos cultos. O nosso conselho vai se reunir e a gente está conversando, falando sobre essas questões da retomada. E até o dia de hoje, a gente tem seguido as normas do governo, que o governo do Estado delimita. Então, queridos, a gente tem normas, existe um documento do governo onde ele normatiza a questão das igrejas. Eu sei que existem muitas igrejas que estão abertas, eu sei que existem muitas igrejas que talvez não estejam respeitando norma nenhuma, existem lugares que estão abertos, shoppings e outras coisas mais, mercados e etc. Cada local tem uma norma específica e a igreja não é diferente. Existe uma norma específica onde a capacidade da igreja é reduzida em número de pessoas, onde o espaçamento para cada lado da pessoa que está sentada são 2 metros para cada lado de cada pessoa, onde a idade limite para estar no culto é 59 anos, segundo essa orientação governamental, ou seja, as pessoas abaixo de 10 anos não podem estar na igreja e as pessoas acima ou até 59 anos podem estar. De 11 a 59 anos a igreja pode receber essas pessoas, ou seja, de 60 anos para cima não se pode receber. Outras pessoas que não poderão ir, infelizmente, à casa do Senhor durante esse período de pandemia são as pessoas que sofrem com doenças crônicas, respiratórias ou cardiovasculares ou qualquer outro tipo de doença crônica, não podem comparecer aos cultos dominicais e outros cultos mais. Então, queridos, as pessoas com diabetes, com pressão alta, com cardiopatias diversas, infelizmente, por hora não poderão comparecer segundo a norma atual do governo do Estado do Espírito Santo, que é uma norma que
manda a diretriz para a abertura dos cultos públicos. Ah, mas a igreja tal não está fazendo. A igreja tal não é a igreja presbiteriana de Araçás, não é? Ah, mas eu vou no shopping, eu vou no mercado. Não é a igreja presbiteriana de Araçás, as normas são diferentes. Então, o horário do culto a gente tem pensado no horário habitual. A gente vai ver ainda como que vai ser a data e tudo mais. Eu vou orientando a igreja, mas as normas são essas. Nós temos que seguir as normas, nós temos que botar placas com relação a essas normas na igreja, nós temos que colar essas normas. A gente tem comprado termômetros, nós já compramos termômetros, está chegando, nós estamos comprando uma série de coisas como álcool em gel e etc. para instalar na igreja, para que em breve, conforme a decisão do conselho, que em abril a gente abra a igreja nesses termos. Até agora não se mudou essa norma, então a norma é essa: manter um espaçamento de 2 metros para cada pessoa, para cada lado. Quem pode frequentar o culto são pessoas de 11 a 59 anos de idade, fora do grupo de risco, e crianças abaixo de 10 anos não podem comparecer, de 10 para baixo não pode comparecer, e os nossos idosos de 60 anos para cima não podem comparecer no culto. Lembre, não é uma decisão da Igreja Presbiteriana de Araçás e nem do Conselho. É uma norma estabelecida pelo governo do Estado, onde manda uma diretriz falando exatamente como deve ser esse trabalho. Lembrando que as igrejas estão sendo fiscalizadas, inclusive o Sínodo do Espírito Santo, certa feita, foi indagado pelo Ministério Público e solicitando todos os pastores, todas as igrejas jurisdicionadas para justamente terem a noção do que está acontecendo e como está sendo feito os cultos das igrejas presbiterianas. Então, nós estamos sendo fiscalizados e louvado seja Deus que nós estamos respeitando todas essas normas. Nós não ficamos felizes com nada disso, mas são normas que devem ser seguidas, normas que a gente deve respeitar conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos conseguir vencer essa pandemia para o louvor da glória do nosso Deus. Queridos, hoje a gente vai estudar sobre essa questão que a gente vem falando na Escola Bíblica Dominical, sobre a missão, visão, valores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as estratégias para avançar. Então, quando a gente fala sobre a missão da igreja, a gente responde a seguinte pergunta: para que existimos? E aí a gente define, nós existimos para isso. Outras aulas ali atrás vai estar falando um pouquinho sobre essa realidade. Quando a gente fala sobre visão da igreja, a gente responde a seguinte pergunta: o que queremos ser no futuro? O que nós queremos ser como igreja presbiteriana de Araçás? E aí eu descrevi uma série de sonhos, pensamentos e ações que nós poderíamos fazer como igreja do Senhor e o que o conselho está pensando da vida da igreja. A gente falou no domingo passado sobre os valores e a gente viu o que nós não podemos negociar e vimos que nós não podemos negociar principalmente a palavra de Deus. Nós não podemos negociar os nossos símbolos de fé da IPB, a nossa confissão de fé e o nosso catecismo breve e maior. Nós não podemos negociar a nossa constituição, o nosso manual presbiteriano. Nós somos confessionais, nós seguimos aquelas normas. É isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil é, e é isso que nós somos. E também o nosso compromisso na pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, então, a gente vai ver um pouquinho das estratégias de como conseguir. E para a gente definir estratégias, a gente tem que pensar na seguinte pergunta: como, então,
nós podemos viabilizar, como a gente pode realizar, como a gente pode efetivamente realizar a missão, a visão e os valores da Igreja Presbiteriana de Araçás. Como que nós podemos fazer isso? É exatamente isso que nós vamos aprender nessa manhã, para a honra e glória do nosso Deus. O primeiro destaque que eu queria falar aqui sobre essa questão da estratégia de como avançar seguindo essa missão, visão e valores, é que nada aqui é ponto 1, 2 e 3. Tudo isso pode acontecer junto. É lógico, com um cronograma de cada coisa acontecendo. Ou pode acontecer 1, 2 e 3. Mas o fato é que também não está na ordem de acontecimento. Mas são coisas que nós devemos fazer se nós queremos chegar na nossa missão, visão e valores. O primeiro destaque que eu faço aqui é esse. Então, como viabilizar a missão, visão e valores da Igreja Presbiteriana de Araçás? Ou da igreja de um modo geral? Investindo em treinamento. E aí, o conselho, o pastor tem pensado junto sobre essas questões de treinamento. Como fazer, quando fazer, qual o momento certo, qual o dia, qual o horário, na escola dominical, durante a semana, será por módulos corridos, será por módulos intercalados uma vez por semana. Enfim, o fato é que para a igreja conseguir viabilizar sua missão, visão e valores, nós precisamos caminhar pensando em treinar novas pessoas, em treinar. O primeiro módulo aqui de treinamento que eu descrevi e pensei é sobre teologia cristã. Qual é a nossa teologia? Qual é a teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil? Como que a gente pensa teologicamente? Então, é um primeiro módulo. O segundo módulo seria o módulo da liderança cristã. O que é ser um líder? Como ser um líder? Quais são os passos para a liderança? Quais os riscos que o líder tem? E outras coisas mais. É o segundo módulo. E um terceiro módulo que vai de encontro principalmente com a visão de plantar novas igrejas é o terceiro módulo seria o módulo sobre plantação de igrejas. Uma segunda realidade para a gente responder essa pergunta sobre como viabilizar. Nós vamos viabilizar investindo em treinamento, nós vamos viabilizar nossa missão, visão e valores, criando uma turma de discipulado, onde essa turma vai aprender em 3 frentes, em várias frentes, principalmente conhecer a Jesus Cristo e fazer com que outras pessoas também conheçam a Jesus Cristo. O nosso foco é indicar a pessoa de Jesus, não indicar a igreja, não indicar a pessoa do pastor ou outra pessoa. Nós precisamos conhecer a Cristo. Essa é a base do discipulado. Uma outra temática, crescendo em Cristo. A igreja que é saudável, ela cresce. E nós devemos crescer em Cristo, em espiritualidade, em vida com Deus. Uma outra realidade que nós devemos pensar nessa área de criar essa turma de discipulado, o que vai ser estudado é isso, conhecer a Cristo, crescendo em Cristo, baseado em espiritualidade, e outra, crescendo como igreja de Cristo. Como que a igreja saudável pode crescer? É uma discussão que nós precisamos pensar juntos, e caminhar juntos, e degustar livros juntos, e a Bíblia juntos sobre a igreja, sobre o crescimento da igreja, e o que nós podemos fazer diante de Deus e cumprindo a palavra de Deus para que a igreja cresça para a honra e glória do nosso Deus. Certo? Uma outra questão, a gente já falou sobre investindo em treinamento, a gente já falou sobre a criação
da turma de discipulado, isso tudo para ajudar a viabilizar a nossa missão, visão e valores. Uma outra estratégia seria a replantação da Igreja Presbiteriana em Riviera da Barra, a futura Igreja Presbiteriana Aliança em Riviera da Barra. Lembrando que o nome Aliança não é que é uma outra igreja sem ser IPB, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ponto. Nós temos um compromisso com a IPB. Nós vamos continuar com esse compromisso para a honra e glória do nosso Deus. E então replantar a Igreja Presbiteriana de Riviera da Barra, Aliança em Riviera da Barra, em 4 etapas. E aí a gente entra nessas etapas. Eu estou dando um panorama de modo geral, como que nós vamos caminhar, como a gente vai tentar caminhar junto com a igreja durante um período. Então, quando a gente pensa nessas 4 etapas, a primeira etapa que nós queremos destacar é passando a visão. Nessa etapa de plantação de igreja. Lembra que as coisas podem acontecer juntas. Eu falei sobre investimento em treinamento, eu falei sobre discipulado, eu estou falando sobre a replantação da Igreja Presbiteriana em Riviera da Barra, certo? Aliança em Riviera da Barra. Em 4 etapas essa plantação vai acontecer, pelo menos por hora, no planejamento específico que nós estamos trazendo e tratando. Primeira etapa, do momento que puder reunir até fevereiro de 2021, nós vamos estar passando a visão, ou seja, nós vamos estar formando um grupo base. Lembrando que essa replantação de igreja, ela vai acontecer respeitando a nossa missão, visão e valores, e é um ato conjunto de toda a Igreja Presbiteriana de Araçás, onde toda a igreja vai estar imbuída na plantação do reino de Deus ali em Riviera da Barra. Então fique atento a essas diretrizes, onde nós vamos sim ser treinados durante, quando a gente puder reunir fisicamente, até fevereiro de 2021, nesse primeiro momento, né, passando a visão, a formação desse grupo base, né, e vai de encontro com a questão do investimento em treinamento, módulo 1, 2 e 3. A gente vai estar estudando sobre isso, nessa formação desse grupo base, nessa formação da vida da igreja de modo geral. A segunda etapa vai falar sobre executando a visão. A nossa ideia, eu falo ideia porque nós estamos no meio de uma pandemia. Datas marcadas podem ser adiadas, certo? Porque nós não sabemos como vai ser, mas nós planejamos. Então, nós vamos começar a executar de fato a plantação em Riviera da Barra, replantação em Riviera da Barra, se tudo correr bem com relação à pandemia e tudo mais, no 2º domingo de abril. E os cultos vão acontecer às 17 horas. Então, no 2º domingo de abril, nós vamos estar comemorando o aniversário de 21 anos da Igreja Presbiteriana de Araçás, no 1º domingo em Araçás e no 2º domingo em Riviera da Barra, onde nós vamos estar iniciando esse trabalho de replantação de nossa amada congregação ali em Riviera da Barra. A igreja, o conselho, está investindo financeiramente com relação a uma reforma que vai estar sendo efetivamente realizada agora no mês de agosto ou início de setembro, até o mês da reabertura. Nós vamos estar planejando e refazendo algumas estruturas do templo, ampliando salas, ampliando o templo e outras coisas mais. É um investimento que o Conselho está fazendo na congregação e que Deus esteja nos abençoando nessa obra. E outro dia eu vou falar sobre a construção da igreja, do templo de Araçás, mas hoje vamos falar aqui sobre essa questão da missão, visão e valores da Igreja Presbiteriana de Araçás e essas estratégias. Tá bom? Nessa segunda etapa, de abril a dezembro de 2021, nós vamos estar fazendo rodízio de famílias em Araçás, em Riviera. Ou seja, no polo ali em Riviera, nós vamos estar com famílias de Araçás indo lá às 17 horas, justamente para fomentar
e ir participando e ir pregando o Evangelho de Jesus Cristo àquela comunidade, para que pessoas sejam salvas pelo nome de Jesus. Notem, o que vai acontecer é o seguinte: será o mesmo culto em Riviera da Barra às 17 horas e o mesmo culto em Araçás às 19 horas. O que seria o mesmo culto? As mesmas músicas, a mesma liturgia, a mesma pregação e etc. Então, será o mesmo culto em Riviera, nesse polo em Riviera, e Araçás também será o mesmo culto, que vai acontecer às 19 horas, quando tudo der certo, tudo mais. A terceira etapa, eu falei da primeira etapa da plantação, passando a visão, onde nós vamos treinar o grupo base. A segunda etapa vai falar sobre execução, executando a visão, onde esse grupo base vai até a Igreja Presbiteriana Aliança em Riviera da Barra, efetivamente plantar a igreja, com o auxílio de todos os membros desse rodízio de famílias de escala por escala, e às 17 horas no culto lá. A terceira etapa vai acontecer já em 2022, de janeiro a julho, que seria o treinamento de novos líderes, ou seja, a consolidação daquela estrutura, com pessoas chegando, com pessoas sendo treinadas para assumir algum tipo de liderança em áreas específicas, por exemplo, a recepção, crianças e outras coisas mais. Nós vamos estar treinando essas pessoas para que elas possam assumir esses cargos. Essa é uma etapa bem importante da vida da igreja. E uma quarta etapa, onde vai acontecer de julho a dezembro, é a ideia da multiplicação da visão, onde nós vamos multiplicar os discipulados, o grupo de discipulado, onde nós vamos ajudar esses novos líderes e caminhar com eles para tirar todas as dúvidas com relação a essas tarefas de plantio e já começar que Riviera já recomece, na verdade, a investir desde já, desde esse ano, em missões, como formando um grupo base para a plantação de igreja, treinando esse grupo base para plantar novas igrejas junto com Araçás no futuro próximo. Talvez você esteja pensando o seguinte: mas isso tudo está sendo pensado no meio da pandemia? Pois é. Talvez você esteja pensando assim: o pastor falou, mas não leu a Bíblia ainda. A gente vai ler ainda. A gente vai ler ainda, a gente vai meditar num texto. Brevemente, mas vai. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso. O fato é que quando a gente responde a pergunta para que existimos, nós definimos a nossa missão. O que nós queremos ser, nós definimos a nossa visão. Quando a gente pergunta o que não podemos negociar, nós definimos os nossos valores. E quando a gente responde a pergunta como viabilizar a missão, visão e valores, a gente deve pensar em estratégias para que isso aconteça. Eu te falei aqui de várias estratégias, existem várias outras estratégias, mas você ainda pode estar se perguntando: mas no meio da pandemia isso não vai dar certo? Pois é, a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá nos idos de 1859, se você olhar no boletim você vai ver um pouco disso, um pastor jovem, reverendo Ashbel Green Simon, chegou e desembarcou aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E ele fez isso no meio de uma epidemia de febre amarela. Ele foi chamado, pessoas disseram para ele: não vai, que você é louco de ir. Mas o chamado de Deus foi intenso no coração do reverendo Ashbel Green Simon. E nós só estamos aqui completando 161 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil. Completamos no último dia 12. Sabe por quê?
que o reverendo Ash Belgrin Simon, mesmo no meio de uma pandemia, ou epidemia de febre amarela no Brasil, ele saiu lá dos Estados Unidos e veio aqui, desembarcou, viveu aqui. Ele poderia ter se arrependido, a esposa dele morreu de febre amarela. Depois de 3 anos, ele mesmo morreu pela própria febre amarela. Mas ele esteve aqui. Ele plantou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em solo brasileiro. Aqui. E criou o primeiro seminário, criou o primeiro presbitério, organizou o primeiro sínodo. E hoje nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil, porque um homem, segundo o coração de Deus, pensou a missão que Deus queria para a vida dele em meio a uma epidemia de febre amarela, onde muitas pessoas morreram no Brasil na época. E ele veio. E louvado seja Deus por isso. Mas ele veio porque ele entendeu o seu chamado. Ele veio porque ele entendeu a missão de Deus e onde ele fazia parte dessa missão. Ele entendeu porque ele mesmo, em meio à pandemia, queria obedecer à voz de Cristo. Eu creio que agora é agora. A hora é essa. Eu lembro da palavra onde Jesus Cristo disse, e ele disse várias vezes isso, ele viu os campos brancos, pronto para a colheita. Meus irmãos, pessoas em Araçás, pessoas em Guaranhuns, pessoas em Riviera da Barra, pessoas em Barra Mares, pessoas das adjacências das nossas igrejas, estão precisando escutar do Evangelho de Jesus Cristo. E, pasmem, não é ninguém que tem que ir, não. Somos nós, é você, sou eu. Nós temos que ir. Mas outras igrejas vão, outras igrejas que vão, mas nós precisamos fazer parte dessa missão que somente Deus nos dá. A igreja, por natureza, é evangelística, é uma ação evangelizatória, é algo que deve nascer e pulsar no coração de cada um de nós, como aconteceu com Simon. No meio de uma epidemia, ele veio até aqui. Eu creio que a hora é agora. Eu creio que a hora são esses momentos. Pessoas precisam escutar do Evangelho de Cristo. E cada um de nós da Igreja Presbiteriana de Araçás precisamos desenvolver, precisamos crescer e sair das 4 paredes para ir ao encontro do perdido, para falar do amor de Cristo a cada um deles. E nós só fazemos isso para o louvor da glória do nosso Deus. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, um texto clássico que a gente vai ler. Acho que não precisaria nem abrir. Você já deve até imaginar qual texto que eu vou ler. Mateus 28, final do capítulo 28, verso 18 a 20. Vai dizer o seguinte, já li esse texto algumas vezes. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade está sobre Cristo. Nós evangelizamos, mas quem salva é Jesus Cristo. A ação é dele. Até a ação de querer ir ao encontro do perdido é dele. Nós vamos por obediência a ele. E o texto vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 1,
verso 8, é um texto que já li e já foi lido, mas vale a pena ler de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos. Ela não nos ensina a ficar em quatro paredes fechados. Ela nos ensina a ir ao encontro do perdido, ensinar esse perdido a andar, para que ele possa ir à igreja, cultuar junto, publicamente conosco. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A igreja, então, tem um papel de proclamar o evangelho que não é dela, é de Cristo. Sendo uma igreja discipuladora, porque deve ensinar o que Cristo ordenou e o que ele fez. Uma igreja, ela deve fazer isso sendo missionária, porque deve fazer discípulos de todas as nações. Ela deve respeitar esse papel de igreja de Cristo, sendo uma igreja que crê somente em Deus, como seu único e suficiente Salvador. E uma igreja que deve cumprir o seu papel, crendo na missão que não é nossa, mas em si de Deus. A autoridade de Cristo, é dele o poder e é em nome dele que nós vamos. Essa missão nós não vamos em nome do nosso nome. É nessa missão nós vamos em nome de Cristo. Então, pelo nome de Cristo, nós seremos mais que vencedores em nome de Jesus. E eu creio, eu tenho fé que nós vamos poder ver uma igreja crescendo lá em Riviera da Barra, pulsante, vibrante, cheio do Espírito Santo de Deus, com pessoas convertidas a Cristo. Eu tenho fé que a Igreja Presbiteriana de Araçás há de crescer em número de pessoas cheias do Espírito Santo e de Cristo. Pessoas que estão voltadas não para o próprio umbigo, mas para Cristo, para o desenvolvimento da sua missão, para o desenvolvimento do Evangelho de Jesus Cristo na face da terra, onde as suas preocupações não são o congelamento da igreja, mas a expansão do reino de Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que nós devemos viabilizar. Para viabilizar isso tudo, nós possamos sim responder essa pergunta. Como que a gente faz isso tudo? Investindo em treinamento. A pessoa precisa conhecer a doutrina da igreja, a pessoa precisa conhecer o que é liderança, a pessoa precisa conhecer sobre plantação de igreja. Criar turmas de discipulado, as pessoas precisam se relacionar, saber uma da outra e falar sobre Cristo. O foco do discipulado não é falar da vida minha ou de outra pessoa. O foco do discipulado é apresentar a Cristo. As demandas, como Cristo andou e como ele viveu. E nós vamos conseguir desenvolver a nossa missão, visão e valores, replantando a nossa amada congregação. Futura Igreja Presbiteriana Aliança, em Riviera da Barra, para o louvor da glória de Deus, nesse polo ali, para que ele cresça, frutifique e fique forte, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, para encerrar. Vamos falar com o nosso Deus nessa hora, que Deus possa, de fato, iluminar a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos ter esse coração, os nossos corações voltados para aplicar essa palavra em nossa vida, para que o Evangelho de Jesus Cristo cresça. Não fique se perguntando, no meio da pandemia, no meio de uma epidemia, aqui no Brasil de febre amarela, um missionário lá dos Estados Unidos veio aqui. E por causa dele, hoje a nossa igreja, ou no dia 12 de agosto, a nossa igreja completou
em solo brasileiro, 161 anos. Quem sabe daqui a 100 anos alguém conte a nossa história, dizendo: em meio à pandemia, a Igreja Presbiteriana de Araçás plantou ou replantou a igreja aqui em Riviera da Barra, implementando vários tipos de coisas. A igreja cresceu e hoje é uma igreja pulsante e forte para o louvor da glória de Deus. Vamos orar. Logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E na quarta-feira, às 19h30, o nosso estudo bíblico, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus de amor, Tu és um Deus tremendo, Pai. Tu és um Deus que fala nos nossos corações através da Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, nos instrui que nós recebemos o poder do Teu Santo Espírito, Pai. O poder da igreja não está nos membros ou nas pessoas físicas, mas está no poder do Teu Santo Espírito. E é nesse poder, Pai, que nós agimos, andamos e vivemos aqui na face da terra. Pai eterno, em nome de Jesus, coloque, Pai, essas palavras no nosso coração, para que em nome de Jesus a Tua igreja cresça, frutifique, ande, Pai, para o louvor da Tua glória. E que o Senhor possa de fato mostrar coisas novas, que o Senhor possa de fato, Senhor, colocar, Pai, o desejo de ver outras pessoas conhecendo a Ti através das nossas atitudes, através da nossa evangelização, através da replantação de Riviera da Barra, através das nossas vidas. Fica conosco, Pai, que a Igreja Presbiteriana de Araçás seja um farol a brilhar também na sua região, que pessoas dali de Araçás, Guaraim, Jockey e todas as adjacências tenha ela como um luzeiro a brilhar, proclamando o Teu Evangelho, Pai. Que pessoas possam se prostrar aos Teus pés ali naquele lugar. Que nós possamos, Senhor, crescer em número de pessoas cheias do Teu Santo Espírito, com prazer, ó Pai, de pregar o Teu Evangelho, com prazer de proclamar a Tua palavra. Fica conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe a sua vida e até logo mais às 19 horas no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço, até logo mais.